It's time to connect. It's time to celebrate. International Coaching Week, a worldwide celebration and an opportunity to learn, grow, and experience professional coaching. During International Coaching Week, we encourage individuals and organizations all over the world to understand, explore, test, and discover the possibilities coaching provides. Join us for hundreds of events in dozens of languages all over the world. Experiência e o seu conhecimento, tá? Essa sessão está sendo gravada, então, caso algum de vocês não gostaria de aparecer, fiquem à vontade para desligar a câmera, tá? Mas esse evento será gravado. Também gostaria de dizer para vocês que a ICW, né, que é a International Coaching Week, é a maior celebração de coaching profissional do mundo, e nessa semana acontecerão diversos eventos em mais de 20 idiomas, e aqui no Brasil não vai ser diferente, nós estamos com uma programação bem bacana, convidamos a todos que ainda não conheceram toda a programação que o façam, porque tem muito evento interessante para quem é do ramo, né, de desenvolvimento humano. Esse evento, então, como eu falei, vai ser gravado e também esse evento concede créditos de educação continuada e também um certificado que vai ser oferecido pela ICF Global. Então, para quem quiser receber esse crédito, também receber o certificado, ao final do nosso encontro, a gente vai colocar um link no chat, que é um formulário para certificação, que eu solicito que todos preencham, aqueles que querem o certificado e que também querem receber, preencham esse formulário, e aí nesse formulário também vocês vão ser convidados a avaliar esse painel, que para nós é importante saber o que vocês acharam, pontos de melhoria, enfim, fiquem à vontade para colocar a sua opinião lá. Outro ponto também nesse formulário, esse ano a gente está convidando vocês a deixarem um depoimento através de um vídeo. Então, lá no formulário, vocês também vão encontrar uma orientação de como, de repente, gravar esse depoimento e mandar esse vídeo para nós, para que a gente possa depois compartilhar. Então, fica o convite, porque nós temos interesses em saber como é que foi essa experiência para vocês aqui hoje, tá? Então, vamos lá, para a gente, já falei muito, né? Falei bastante, mas quero, então, agora convidar a estrela da nossa noite, do nosso painel que chama Um Olhar Plural sobre o Desenvolvimento Humano. Nós convidamos para falar sobre esse tema o Carlos Assis, o Carlos que é psicólogo clínico, bacharel em administração de empresas, com formação em comunicação social e liderança estratégica em Yale, é um executivo com mais de 35 anos de experiência internacional, e aí eu gostaria de convidar vocês para ouvirem, né, as contribuições dele e também ficarem à vontade para colocar as perguntas de vocês no chat, porque daí ao final a gente vai abrir então para perguntas, onde o Carlos também vai estar disponível para responder algumas perguntas aí de vocês, alguns insights, né, algumas questões que surgirem a partir da exposição dele. Então, Carlos, agora está com você, agradeço, né, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, e passo a palavra para você dar início então a esse nosso painel sobre esse olhar plural. Afinal, o que é esse olhar plural para o desenvolvimento humano? O Carlos vai trazer um olhar mais voltado para a filosofia, né, Carlos? Então, está com você. Bem-vindo. Isso aí, Ana. Muito obrigado. Obrigado aí pela introdução, obrigado pelo acolhimento. Queria agradecer ao ICF pela oportunidade de estar participando do evento e agradecer a todos vocês, é claro, pela presença em cima desse painel hoje com um tema tão desafiador, né? Quer dizer, um olhar plural sobre o desenvolvimento humano, e nós vamos utilizar para isso, vamos nos ancorar em alguns conceitos da filosofia, da psicologia, como a Ana colocou. Eu sou psicólogo clínico, mas também tenho uma longa vivência aí dentro do universo corporativo, e esse projeto faz parte aí de todo o resultado, digamos, né, dessa experiência mesclada com elementos da filosofia e da psicologia. É por aí que a gente vai tentar desenvolver. Eu vou compartilhar a minha tela, eu acho que agora está aqui. Vamos ver se todos conseguem enxergá-lo. Entrou a tela para todo mundo? Sim, entrou, Carlos, obrigada. Tá. Bom, gente, vamos lá. É um tema desafiador, tá? Porque é uma abordagem que, digamos assim, pouco ortodoxa, né? E nós vivenciamos isso desde o primeiro momento, quando nós fizemos a proposição de focarmos muito na utilização do instrumental, do ferramental, da filosofia e da psicologia
para construir elementos que possam ajudar as pessoas no desenvolvimento das suas carreiras, no desenvolvimento da sua vida pessoal e as próprias organizações dentro dos seus programas de desenvolvimento. Tá? Quer dizer, a nossa... Eu não estou conseguindo passar adiante. Consegui. Então, a nossa abordagem ela parte de um desafio a um pensamento crítico, tá? E a uma reflexão aprofundada a alguns elementos que talvez, eventualmente, os executivos, as pessoas, não tenham parado ou dedicado ainda o devido tempo e a devida atenção para desafiar algumas coisas do pensamento. Nós temos algumas estruturas do pensamento que são muito cristalizadas em nós e vivemos, e é isso que a gente vai tentar desenvolver aqui hoje, em uma sociedade que ela cada vez está, digamos assim, menos favorável para que a gente possa dedicar uma energia para esse tipo de reflexão. Tá? A maioria das abordagens que a gente tem visto, né, tanto nas organizações, no desenvolvimento dos seus talentos e até das próprias pessoas, ainda se baseia muito numa visão cognitivo-comportamental, de alguma forma, né, onde nós estamos trabalhando a motivação, o comportamento, mas muito com estímulos, né, from outside in, né, quer dizer, com coisas que de fora, né, com motivações extrínsecas que nós trazemos, tentando com isso mobilizar e inspirar os colaboradores, os profissionais e as próprias organizações. Mas a gente quer inverter. Tá? A nossa proposição aqui é, de alguma forma, inverter esse movimento e, para isso, utilizar, eu brinco que é uma caixinha de lápis de cor, né? A filosofia é uma caixinha de lápis de cor riquíssima, onde nós podemos pintar, né, e estabelecer inúmeras leituras. E é essa jornada que a gente quer propor para vocês hoje. Não é filosofar por filosofar, né? Nós temos um propósito específico em todo exercício que a gente faz, e especificamente hoje, onde nós queremos construir uma visão em relação a como que nós podemos migrar para um olhar que seja mais plural para o desenvolvimento. Então, nós queremos trabalhar esses conceitos da filosofia para que nós possamos alavancar, maximizar o insight. Tá? E o que é o insight? Na verdade, o insight ele ocorre no momento em que uma pessoa ela estabelece um novo olhar. E, ao estabelecer um novo olhar sobre os elementos, ela é capaz de combinar esses elementos, estabelecer outras relações nexo-causais diferentes das que ele tinha estabelecidas até então. E isso pode derivar um novo propósito que deriva uma nova ação. Isso significa um despertar, né? Aquela coisa do clique. O clique não acontece assim, né? Quando a gente fala, opa, tive um insight, né? Um insight ele é o resultado de um conjunto de elementos que nós vamos, né, colocando ali nas caixinhas e aquilo fica ali, né, e nós vamos relacionando aos pouquinhos até que um momento a gente fala, opa, bingo, era isso. Essa é uma outra forma que a gente pode estar encarando este mundo, essa realidade, a minha carreira, a minha formação pessoal, né, o meu desenvolvimento, e também pensar, né, e estabelecer um pensamento crítico e também colaborativo para os ambientes dos quais nós estamos inseridos. Nós conseguimos construir, né, uma visão de mundo que valorize o nosso desenvolvimento e que também permita que nós possamos colaborar para o desenvolvimento do ambiente que nós estamos inseridos como um todo. A gente quer formar aqui uma tríade, tá? Autoconhecimento, autocuidado, que deriva um propósito. O que eu quero dizer com autoconhecimento? O autoconhecimento é onde nós queremos nos apoiar na jornada pela filosofia. São elementos que nós queremos trazer para uma provocação, para uma reflexão
que vão permitir que, eventualmente, que nós possamos despertar a nossa visão e o nosso ponto de vista para outras formas de percepção. O autocuidado, e ele está focado muito, e aqui entram as questões da psicologia, você ter uma noção, um conhecimento, quase que uma psicoeducação em relação aos elementos que nós precisamos também endereçar para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa potência, para que possamos fazer uso da inspiração do autoconhecimento, dos elementos que nós obtivemos no insight, para derivar um propósito. Então, essa é a nossa abordagem, e por isso que nós utilizamos como base a filosofia. Muita gente me perguntou no começo, filosofia, cara, numa hora dessa, filosofia, sabe, para fazer, para desenvolvimento de organizações, para carreiras, uma coisa tão abstrata, uma coisa tão, né, sem utilização prática. Isso é a visão de uma pessoa que ainda não teve a oportunidade de conhecer a filosofia. Porque ela desperta um potencial de pensamento, um potencial individual extremamente rico. Mesmo quando nós estamos pegando os conceitos mais básicos. E vamos partir do conceito básico dos básicos, né? Vamos pegar a etimologia da palavra. Filosofia, né? O que significa filosofia? Do grego, philos e sofia. Aonde philos, amizade, olha só que legal, amizade, amor fraterno e respeito entre os iguais. E sofia, sabedoria ou o saber. Então, filosofia, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. Isso é uma coisa que, inclusive, está faltando muito no Brasil, no mundo hoje em dia, né? E esse amor, essa dedicação em buscar o conhecimento é a ferramenta que a gente quer construir para mover a ação do despertar de uma nova forma de ver o mundo, de um novo olhar. E esse olhar potencializar o desenvolvimento humano de uma forma mais plural. Mas não se pode falar de filosofia, quer dizer, não nasce filosofia se não houver um filósofo. É preciso o nascimento do filósofo para que a gente possa ter o nascimento da filosofia. E eu vou voltar nesse ponto lá no nosso último slide, lá na nossa última colocação. Tá? Porque nós estamos tentando usar a filosofia aqui como um elemento que nos permita elaborar perguntas que possam ser transformadoras. É quando a indagação muda, transforma o indagador. Hoje, nós vamos fazer algumas indagações pelo propósito da nossa apresentação, mas nós vamos seguir uma jornada. Tá? Deixa eu só voltar um slide aqui antes. Tá? Quer dizer, que eu acho que tem uma pergunta fundamental, quer dizer, qual é o contexto da filosofia no mundo de hoje? Como é que ela pode nos ajudar de uma forma prática, de uma forma efetiva? Primeiro ponto que eu acho importante é, nós não queremos pensar a filosofia aqui de uma forma superficial, de uma forma autoajuda, sabe? Aquela coisa, uma frase bonita do filósofo, isso é o elemento de inspiração, né? Ou então um best-seller, né, que está no mercado, aí todo mundo fala, os estoicos, aí só se fala dos estoicos, depois o sofista. Não, a gente quer que a pessoa, o indivíduo, possa correr uma jornada que faça com que ele entre em contato com determinados conceitos que possam levá-lo ao insight. Mas, para isso, é necessário se dispor a mergulhar um pouquinho nesses conceitos, para que a gente possa entendê-los. E é isso que a gente vai fazer hoje. Normalmente, com um tempo maior, em cursos, né, em outras abordagens, a gente segue isso de uma forma mais aprofundada. Hoje eu vou focar em algumas coisas específicas, mas nós vamos passar por esses 5 grandes momentos da filosofia. Tá? Consciência, no primeiro momento, e aqui, quando a consciência nós vamos nos ancorar na filosofia clássica grega, tá? Vamos falar aí de alguns conceitos básicos, de pré-socrático, Sócrates, Platão e Aristóteles, mas vamos falar principalmente de Platão, porque a gente quer falar aqui, não queremos, não, nosso objetivo aqui não é
uma aula de filosofia ou falar de filósofos, é trazer os conceitos de qual forma que nós possamos utilizá-los de forma prática, dentro do que a gente entende que é o estabelecimento de um olhar plural. Então, a gente vai focar, no primeiro momento, no mundo das ideias, o que foi o estabelecimento desse mundo das ideias que guia o pensamento ocidental até hoje. Uma vez que a gente tenha estabelecido e dado contorno ao que é este conceito da ideia, desafiar um pouco isso e entender quais foram as grandes quebras de paradigmas do pensamento humano ao longo da sua história, para que a gente possa contextualizar que é necessário quebrar alguns paradigmas para que a gente possa ter uma nova visão, para que a gente possa ter um novo olhar. Na sequência, a gente vai falar da razão, né, que é o nosso, digamos assim, o nosso porto seguro, né? Nós vivemos, tanto no pensamento ocidental, como nós, como executivos, como profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, nós nos sentimos muito confortáveis nos domínios da razão, né? Só que a gente quer ir além da razão, porque a razão não dá conta de tudo. Nós estamos falando de um desenvolvimento humano, de um olhar plural para o desenvolvimento humano. A razão não traz todos os elementos que nós temos de conta, ela tem os seus limites. E por isso a gente quer pensar em cima de cultura e de valores. Porque cultura e valores são fundamentais para que nós possamos ter um ambiente que fomenta um pensamento inovador. E aqui a gente vai utilizar o Nietzsche, né, que é o grande filósofo disruptivo, né, para que ele nos ajude a repensar isso, e ele abre as portas para uma visão humanista e existencialista plural, e não dualista, que é onde nós vamos começar aí a nossa jornada, tá? No estabelecimento das bases do pensamento ocidental. Mas antes a gente tem que ir lá no comecinho. Vamos começar do começo, tá? Vamos falar dos pré-socráticos. Tá? Os pré-socráticos, na verdade, eles são os antecessores imediatos do que é considerado o pensamento filosófico, como ele se estruturou a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, e depois toda a história da filosofia. Eles foram os primeiros que começaram a ter uma visão questionadora sobre certos fenômenos que ia além do discurso mítico. Tá? Nada contra o discurso mítico, tá? O discurso mítico faz parte da existência humana até hoje, tá? Até hoje nós somos movidos também por um discurso mítico. Mas nós estamos falando aqui do discurso filosófico, movido pela razão. Então, os pré-socráticos, eles inauguram essa visão. Só que isso acontece em um momento, em um contexto histórico, e eu ressalto isso porque é importante para o nosso entendimento, que favoreceu isso. Imagina ali o Mediterrâneo, tá? A Grécia, a Itália aqui no canto, 4, 6 séculos antes de Cristo. Ali surge a polis, as cidades-estado. As cidades-estado são independentes, elas são governadas pelos seus cidadãos. É o primeiro arremedo da democracia. Tá? E, com isso, a palavra, a razão, emerge como um elemento de poder, até, para que você possa, dentro da polis, fazer prevalecer seu pensamento, sua opinião. Então, havia um contexto histórico, cultural, econômico, porque essas cidades eram dentro do ciclo de navegação, que favoreceram o nascimento da filosofia. A filosofia tem uma data de nascimento e um local, e foi aí. Tá? E os pré-socráticos, tem vários pré-socráticos, nós não vamos nos dedicar a eles, mas vocês já devem se recordar, né? Quem não lembra do Pitágoras, né? O velho Teorema de Tales de Mileto. Então, mas nós vamos nos focar em 2 pré-socráticos, porque eles influenciaram demais o pensamento de Platão, que influenciou a construção do pensamento ocidental dualista que a gente quer questionar aqui de alguma forma, que são Heráclito e Parmênides. Nessa região, nessa época, o primeiro é o Heráclito. Vamos pegar o que o Heráclito falava. O Heráclito dizia o seguinte:
Essa é a frase clássica do Heráclito, tá? Nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. O que o Heráclito está querendo dizer com isso? Que nós não entramos no mesmo rio duas vezes, porque o rio não será o mesmo e nós não seremos os mesmos. Quando for um segundo momento, é um outro rio, um outro volume de água, de uma outra forma, nós somos outros, ou seja, a nossa vida, o devir, tá? Que é um termo que se usa na filosofia que significa o vir a ser, o tornar-se algo. Tá? O devir para Heráclito é caótico. É um conjunto de forças incontroláveis, é o rio na sua essência. E essa tensão é a que forma a existência. Ou seja, não temos controle e estamos sujeitos a um jogo de forças caóticas que movem a construção da existência. No outro lado, o Parmênides vem e fala o contrário. O Parmênides, um filósofo artista, um filósofo poeta, ele diz que a sua filosofia lhe foi contada por uma deusa. O Parmênides diz o seguinte: olha, o ser é, o não ser não é. E mais, é difícil imaginar o não ser, porque para imaginar o não ser, eu tenho que primeiro ser. Então não faz sentido não ser. As coisas são como são. É uma outra visão, completamente oposta ao Heráclito. E vem Platão propor a sua proposta filosófica, aí já estamos em Atenas, numa filosofia estruturada, ele já vem depois de Sócrates. Nós não vamos explorar Sócrates muito a fundo, mas não podemos deixar de fazer a menção a Sócrates. Sócrates foi o primeiro grande filósofo. Sócrates não escreveu nada, Sócrates não tem uma linha escrita. A filosofia de Sócrates foi toda feita por base do diálogo socrático. E aquela frase que a gente já deve ter ouvido, né, só sei que nada sei, o Sócrates nunca falou essa frase, tá? Mas é a expressão do pensamento dele. Ele era um homem simples que caminhava buscando estabelecer o conhecimento a partir dos diálogos com seus liderados, com seus discípulos e com as pessoas. E Platão, ele escreve a obra de Sócrates porque ele registra os diálogos socráticos. E, com isso, ele faz a proposta de um projeto filosófico, que vai além de Sócrates. Tá? O projeto filosófico de Platão é amplo, ele fala da política, da ética, uma série de coisas. Nós vamos nos focar aqui numa coisa, no devir. Tá? O que é o vir a ser? Tá? Para Platão, é o que Heráclito nos diz, uma coisa caótica que eu não controlo, isso assusta Platão. Mas como assim? Ou é uma coisa, né, específica, imutável? E Platão nos traz, então, o conceito da ideia, do mundo das ideias. Platão nos diz o seguinte: olha, nós temos que elevar o nosso pensamento, o que ele chama das navegações do pensamento, tá? Para que a gente possa sair do mundo do sensível. E o que é o mundo do sensível? É esse computador, é a sala que vocês estão, é a roupa que vocês estão vestindo, é o nosso mundo, o mundo do sensível. O que ele nos diz é o seguinte: nós temos que elevar o pensamento para além do mundo do sensível para chegarmos no mundo do inteligível, e olha só, é aqui que vai estar o pulo do gato. Um mundo do inteligível aonde nós temos a ideia que é a representação perfeita do conceito das coisas. Se eu falo para vocês aqui agora, uma bola, todos nós aqui vamos imaginar uma bola. Nós temos o conceito de uma bola. Eu não preciso tocar numa bola para poder estabelecer o conceito de uma bola, né? O conceito perfeito de uma bola é a ideia da bola, tá? E é aquilo que eu tenho na minha razão, que eu consigo traduzir aquilo. E a ideia não traz a questão do Heráclito. A ideia, ela é fixa, ela é incorpórea, ela é imaterial, ela é imutável. Isso parece, legal, Platão falou isso. Isso foi a forma como o pensamento ocidental se estabeleceu como um todo, e nós nunca paramos para pensar nisso. Todo o nosso pensamento é em relação a um padrão, é em relação a uma ideia, é em relação a alguma coisa que está fora de nós. Assim se estabeleceram as religiões,
Assim se estabeleceu o conceito de ideia, de padrão, e assim foi se estabelecer a própria razão. Porque, quando chegarmos mais adiante, vamos ver que os filósofos racionalistas entendem o seguinte: existe uma razão, que sou eu, que tenho critérios, e existe um mundo que eu vejo. Ou seja, nós nos tornamos dualistas. Existe uma vida que nós estamos e existe um conceito maior que nos guia, em vários aspectos. O que é o capitalismo, se não isso? O capitalismo é aquele sistema onde nós trabalhamos, mas sempre é uma coisa a ser conquistada, uma coisa que está fora. Carreiras que se tornam dualistas, porque eu estou vivendo agora, não pelo agora, eu estou vivendo agora pelo que eu serei, pelo status que eu terei, pelo aquilo que... E isso é uma coisa idealizada, ou seja, isso entrou na raiz do pensamento muito mais do que nós paramos para pensar. E mais, nós, com isso, nos tornamos uma representação imperfeita de uma ideia perfeita. Tudo é uma representação imperfeita de algo que é um padrão. Ou, quando a gente fala da transcendência de uma forma mais espiritual, né, de um Deus, de alguma coisa. Então, toda a estrutura do pensamento se estabeleceu assim. Uma alegoria que define isso bem é a alegoria da caverna. Vocês já devem ter ouvido falar, ela é muito utilizada e muito interpretada de diferentes maneiras, mas ela nos traz bem esses dois conceitos, do dualismo, tá? E da ideia e da evolução, digamos assim, e da evolução do pensamento. Imagina, esse desenho nos ajuda um bocado. Imagina uma caverna, no fundo da caverna, você tem indivíduos deitados, encostados numa parede, acorrentados, olhando para a parede da caverna à sua frente. Por trás dessa parede, pessoas que não são vistas por essas pessoas que estão acorrentadas, passam com imagens e falando. Ou então essas pessoas aqui que estão acorrentadas do lado de cá, eles só ouvem sons e veem sombras na parede. O que é a vida para eles? As sombras na parede. Isto é a representação da realidade para essas pessoas. Agora, imagine que, num determinado momento, um desses indivíduos se livra das correntes, todos olham com espanto, né? Onde é que esse cara vai? E ele se livra das correntes e tenta sair da caverna. Sofrimento puro para sair da caverna. Ele tem que se dedicar muito a isso, porque a subida da caverna é cheia de pedras e problemas, e o pior, ele não enxerga, porque os seus olhos estão acostumados com a escuridão. Quanto mais próximo ele chega do topo da caverna, mais a luz incentiva, mais os seus olhos ficam cegos. Até que uma hora ele vai, muitos desistem, mas esse cara vai até lá em cima. Quando ele chega lá em cima, aí que ele não enxerga nada. Porque ele vem lá da caverna, seus olhos estão cegos pela luz, mas os seus olhos se acostumam. Ele começa a ver as coisas dele e fala, cara, é isso. E aí ele, né, descobre uma outra coisa que não aquela representação limitada que ele tinha por meio das sombras na parede da caverna. E aí o que esse filósofo faz? Eu não sei se alguém quer colocar no chat ou fazer uma... O que acontece para quem ainda não conhece a alegoria a fundo? O que esse cara faz nesse momento? Ele volta à caverna. E é isso que Sócrates, né, na verdade, isso está escrito, né, por Platão em um discurso socrático, mas é Sócrates conversando com Glauco, então ele decide voltar. E isso a gente vai voltar isso lá no nosso último slide, tá? Porque ao filósofo, ao líder, não cabe ele subir ao alto da caverna, ele é natural, é da sua ética, ele volta para... E a descida é pior do que foi a subida. Porque na descida, então, ele está completamente cego, porque ele vê com os olhos da luz e ele não consegue enxergar na escuridão mais. E ele desce e tropeça e chega aos trancos e barrancos lá embaixo para tentar avisar os seus colegas. O que seus colegas fazem com ele? Eles o matam. Eles o matam porque interpretam da seguinte forma, veja só,
Ele foi lá fora, voltou e volta agora confuso. Ele não consegue enxergar, ele não consegue mais ver as sombras, ele se perdeu. Então, eles reagem, né, matando o filósofo que veio trazer a eles e compartilhar isso com eles. Então, a questão aqui é, nós como filósofos e como líderes, nós temos quase que um movimento de trazer isso e de procurar alavancar essa nova visão de mundo que permite migrarmos de uma visão dualista para uma visão plural. Mas a gente vai demorar ainda para chegar numa visão plural. Tá? Nós vamos ter que quebrar alguns paradigmas do pensamento. E aí eu vou jogar uma brincadeira para vocês. Tá? Quem quiser no chat, vou até olhar o chat aqui. Né? Na história do pensamento humano, pegando desde lá do começo, gente, desde lá do comecinho, tá? Nós elencamos 3 aqui, grandes quebras de paradigmas. Tá? Quais seriam para vocês 3 grandes, que a gente chama de cortes epistemológicos, né? Que é uma quebra radical do pensamento, uma mudança de tudo, de métodos, de conceitos, vira o mundo de cabeça para baixo. Alguém tem um palpite para colocar no chat aqui? Deixa eu ver aqui, abrir o chat. Vou dar 2 segundinhos só, para vocês, caso alguém queira... Bom. Beleza, Sônia. Perfeito. Não a descoberta do fogo, o Sol como sendo o universo. Perfeito. Então, já vou aqui, já vou dar a cola, porque isso aqui nos traz... Foi o que Freud chamou dos 3 feridas narcísicas da humanidade. E por que feridas narcísicas? Porque elas mexem com aquilo que nós, seres humanos, sempre acreditamos de uma forma, e é uma forma de pensar que nós temos que inverter. Tá? Primeira coisa, o golpe cosmológico, Copérnico e Galileu. A Terra não é o centro. Né? Nós não somos o centro do universo. Segundo, o golpe biológico, Darwin, teoria da evolução das espécies. Além do mais, você não só não é o centro do universo, como você também não é um ser especial. Você é fruto da evolução, como vários outros seres no planeta. E o terceiro, mais difícil, inclusive para um executivo, esse talvez seja o mais difícil de introjetar, e é a noção do inconsciente. Como é que vocês se sentem na frase, tu não és o Senhor na tua morada? Ou seja, minha mente, não é pura razão, não é pura consciência. Eu sou movido por processos mentais inconscientes que a minha razão não domina. Isso é muito... Vários executivos já perguntei isso. Tá? A não ser aqueles que já estão afeitos à terapia, à psicanálise, a primeira coisa é, não, eu sou um ser racional, eu penso a razão e eu sou o pleno senhor aqui de tudo aquilo que eu estou pensando. Por que eu estou colocando esses 3 golpes, né, digamos, porque é uma inversão do pensamento. E é nesse ponto que a gente quer chegar, e quem vai nos ajudar nessa inversão do pensamento é o Kant, tá? Que é Immanuel Kant, considerado... Acho que ele travou aqui. Não, foi. O Kant... Tá? Nós já estamos aí na Revolução, vocês viram que a gente deu salto, né? Saímos lá dos clássicos, né? E estamos agora na Revolução Científica. E o Kant, né, foi inclusive uma coisa muito interessante, o Kant publicou a sua principal obra com 57 anos. Tá? Então, todos nós que ainda queremos escrever um livro, propor um grande tratado e tal, estamos em tempo aí, né? Assim como Platão partiu de 2 extremos, né, o Heráclito e o Parmênides, o Kant parte de duas correntes também, o racionalismo e o empirismo. Tá? O racionalismo, o cara que define o racionalismo muito bem é o Descartes, tá? Outros também, e o empirismo em inglês. Né? O racionalismo é uma teoria filosófica que diz o seguinte, olha, tudo se baseia na razão. E os empiristas dizem, tudo se baseia na experiência. Tá? Mas, acho que eu tenho que manter o meu mouse aqui em cima para ele... Bom, não desceu, mas a gente vai adiante mesmo assim.
Quando a gente contrapõe aqui o racionalismo... Minha máquina travou, mas... Bom, vamos adiante. Quando a gente contrapõe o racionalismo e o empirismo, nós estamos colocando duas visões que o Kant pacifica, essas duas visões. Tá? Mas ele continua nos mantendo dualistas. O que ele pacifica? Primeira coisa, quando ele fala do racionalismo, ele diz o seguinte: nós devemos duvidar de tudo, tá? Porque é da dúvida que surge o conhecimento. De tal forma, e nota aqui, que ele possa estabelecer um juízo a priori das coisas. Por quê? Porque a razão foi capaz de construir os elementos para que eu entenda a existência, para que eu entenda o mundo. Eu tenho critérios universais da razão que são a forma de ver o mundo. Ou seja, quando eu vejo uma bola, eu tenho na minha mente os atributos que são universais e necessários e que fazem com que aquilo seja uma bola e eu tenha a leitura que aquilo é uma bola. Já os empiristas, eles valorizam a experiência. Quando Kant junta essas duas coisas, esses dois elementos, ele coloca a razão como elemento central de tudo. E ele faz o que seria, digamos, a inversão copernicana, ou seja, se eu antes tinha o pensamento indo para uma coisa transcendente, eu tenho agora todas as coisas vindo até o meu pensamento, e o centro disso é a razão. Porque na razão eu tenho os critérios para o entendimento da natureza e dos fenômenos. Só que com isso a gente continua sendo dualista. Ou seja, existe um mundo e uma razão que pensa esse mundo. Enquanto para o Platão tudo era transcendente, estava no mundo das ideias, para o Kant tudo está na razão. E existe uma coisa que eu acho interessante no Kant, que é: nós não conseguimos conhecer as coisas em si. O que é conhecer uma coisa em si? Esse meu relógio. Eu estou vendo um relógio aqui, vocês estão vendo um outro relógio aí, cada um de nós está vendo um relógio. Mas o relógio em si, ninguém consegue ver. Ele não pode ser conhecido, porque as coisas só podem ser conhecidas por meio da razão e pelos critérios da razão. Ou seja, eu continuo tendo um sujeito que olha um mundo. Eu continuo sendo dualista. E aí nós vamos contar com a ajuda do nosso amigo Nietzsche para estabelecer as bases para uma visão plural da existência, que é onde a gente vai concluir. O Nietzsche, quem já deve ter ouvido falar, o Nietzsche é um filósofo muito controverso, morreu louco, inclusive. Ele faz uma crítica dos valores. Você viu que a gente falou antes de consciência, de visão de mundo, de dualismo, da razão, do entendimento, dos critérios, mas ninguém falou dos valores. O que o Nietzsche quer pensar é o seguinte: como é que as coisas se estabeleceram? Por que os valores são assim? Por que a moral é essa? Por que os ídolos são esses? Por que a visão da religião é essa? Ele começa a criticar os valores porque ele entende que os valores estabelecidos não favorecem a potência do ser humano. Porque o ser humano continua assujeitado a uma visão dualista, e não da sua visão afirmativa no mundo. Então, o Nietzsche é aquele cara que vem e fala: Deus está morto. Isso assusta muita gente, né? Até porque aqui ele não está... O que ele está dizendo quando ele fala Deus está morto, ele está anunciando a morte do dualismo. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, nós temos que construir uma existência, nós temos que construir uma afirmação de mundo, nós temos que nos construir aqui, no mundo como ele é, bem ou mal, ou, como diz um livro dele, para além do bem e do mal. Ele cria uma filosofia afirmativa das forças que nos movem.
E o que são as forças que nos movem? Ele fala que nós somos uma hierarquia de forças. Tá? Você tem forças ativas e você tem forças reativas. O que ele diz? Que até o momento, tudo que nós vínhamos vivendo ou era uma negação ou uma reação ao devir. Né? O devir é complexo? Então ele está no mundo das ideias, ou ele está na religião, ou ele está em alguma coisa. Ele coloca tudo em nós. Não, as coisas estão em nós. E nós temos que ser movidos pelas nossas forças ativas, que são as nossas forças que se afirmam em si mesmo. O nosso desejo, o que nós acreditamos, a nossa criação. E não movidos por forças reativas, de adaptação, de conservação, de assujeitamento. E aí ele usa esses dois termos que são muito mal interpretados, muitas vezes, quando ele fala nobre e escravo, né? Não tem nada a ver com nobre e escravo na relação econômica. Ele está falando aqui de nobre e escravo. O nobre ou senhor é aquele que afirma a si mesmo. O escravo é aquele que é refém das forças reativas. O que o Nietzsche está procurando fazer aqui que o Kant não fez? Inclusive, ele é um crítico do Kant. Tá? Ele está fazendo uma crítica, não procurando puxar tudo para a razão e estabelecendo quais são os objetivos do homem. Não, ele está buscando para a potência do homem, dentro de forças que estão em relações. Ele não está valorizando a razão, ele está valorizando a potência das pessoas. E quando a gente fala fins do homem com o fim do homem, é lógico que ele não está pregando o fim do homem, ele está pregando o fim do homem como entendido como um sujeito assujeitado. Ele quer ir para além do homem, ele quer construir a superação do homem. É isso que ele diz com o super-homem. Tá? Então ele fala, Deus está morto e agora é o super-homem. Tá? Ele fala Deus, ele está matando o dualismo, e quando ele fala o super-homem, ele tá dizendo, nós temos que buscar a nossa superação guiados pelas nossas forças ativas. Isso abre espaço para uma visão humanista e existencialista, plural, que é onde nós queremos construir a nossa forma de ver e a nossa abordagem. Um ser livre, senhor do seu caminho, que ele mesmo constrói, sujeito de uma consciência autônoma. E aí você vai falar, mas como assim? É o ser em relação com o mundo. Não existe um ser fora do mundo, como tudo que a gente vinha vendo, até tudo que vinha sendo postulado até aqui. Nós temos que pensar o ser em relação com o mundo. Toda consciência, essa frase é muito importante, gente. Toda consciência é consciência de alguma coisa. Ou seja, eu não sou uma consciência que vê um mundo. Eu não sou uma coisa, o mundo é outra coisa. É impossível de me imaginar se não implicado com o mundo. A minha consciência é o mundo, e o mundo é minha consciência. O mundo não é aquilo que eu penso, como dizia Platão, como Kant, como toda a estrutura do pensamento ocidental foi trazendo. O mundo é aquilo que eu vivo. E nós não somos seres em relação a... Nós somos seres de possibilidades, nós somos seres do acaso. Tudo pode acontecer a partir de agora. E tudo vai ser objeto, o quê? Das minhas escolhas. É uma visão plural do ser humano, uma visão não dualista. E aí nós vamos pegar, já puxando para a nossa... para a gente aterrissar isso na modernidade, para a gente aterrissar isso no nosso dia a dia, o Sartre. Deixa eu aproveitar até te passar uma informação, são 19h49, tá? Ok. Então, o Sartre ele nos traz a noção de que a existência precede a essência, ou seja, nós não temos uma essência universal, uma essência que já nos tenha sido dada. Nós construímos a nossa essência por meio da nossa existência, das nossas escolhas. E nós somos livres. Por sermos livres, nós somos responsáveis pela construção da nossa própria existência.
o que nos traz uma certa angústia, mas nos dá o poder de construirmos e de sermos múltiplos no mundo. Múltiplos em que mundo? O nosso papel é o papel de construir uma visão plural, de termos uma visão crítica, mas nós estamos inseridos em ambientes. Então, qual é o papel do líder, do coach, das pessoas que trabalham no sentido de buscar o desenvolvimento? Nós temos que buscar a valorização do humano, buscando que as pessoas tomem posse do seu próprio destino. As pessoas têm que ter a possibilidade de errar, ter autonomia para errar, para corrigir, para aprender. E nós temos que conseguir prover isso. Porque segurança psicológica, ela não acontece no nível do indivíduo, ela acontece no nível da relação. Então, para que a gente possa buscar um desenvolvimento plural, a gente tem que desenvolver não apenas os indivíduos na sua visão de mundo, mas os ambientes que eles estão inseridos, para que eles possam fazer pleno uso dessa potência. E aí, para concluir, isso acontece em que mundo? Onde é que isso está acontecendo? Na modernidade, no mundo digital. No mundo em que cada vez as relações são mais superficiais, são mais frágeis, são mais fugazes e fluidas, como diz o Bauman na modernidade líquida, uma mentalidade da produção, da produtividade, da técnica, como diz o Byung-Chul Han, que é um filósofo fantástico do sul-coreano, que ele estabelece o que é a sociedade de cansaço, porque nós assumimos que não podemos ter um mínimo de ociosidade, de reflexão, porque isso não é sinal de sucesso, isso é um sinal de fracasso. Nós não precisamos mais de ninguém para nos controlar. Nós mesmos nos controlamos. Em um mundo digital, onde a mediação é feita por redes sociais, onde você tem um metaverso. Fala sério, gente, o metaverso não remete lá para a alegoria da caverna. Eu não consigo ver essa coisa do metaverso e não deixar de pensar na alegoria da caverna. Então, esse é o mundo. E como é que a gente faz, então, nesse mundo? Se esse mundo ele parece contraditório com aquilo que a gente quer conhecer. E aí vamos voltar também lá no nosso filósofo que subiu da caverna. A filosofia e a psicologia, ela pode influenciar pessoas a lidar de uma forma harmônica com o mundo. Mas, para isso, a gente tem que quebrar, de alguma forma, esse ciclo vicioso que a gente está inserido de um pensamento dualista, idealizado, colocado no mundo fora, em uma sociedade fluida, fugaz, onde você tem a ditadura da produtividade e um mundo digital. A filosofia pode ser um elemento para que a gente possa lidar com isso? Claro que sim. Mas aí a gente volta lá na primeira coisa que eu falei no primeiro slide. Para que nasça uma filosofia, é preciso nascer um filósofo. Então, cabe a nós sermos os filósofos do nosso tempo. E, diante dessa modernidade, uma vez que a gente esteja lá no alto, termos a visão, né, de procurarmos descer a caverna e, de alguma forma, colaborarmos para que as pessoas possam ser seres no mundo como ele é, de uma forma múltipla, plural, em um projeto existencial que é individual e indissociável do sujeito, e não um parâmetro ou alguma coisa criado pela sociedade ou por uma visão dualista. Tá? Então, eu procurei fazer uma caminhada, né, das bases do pensamento dualista até as bases de um pensamento plural dentro da modernidade. Mas, para isso, nós temos que estar implicados na construção dessa nossa filosofia. Ana, volto para você. Excelente, Carlos, que bacana, né, ouvir todas as tuas contribuições e também, com certeza, embasa muito a nossa experiência como coaches, porque a gente vive também um pouco dessa contradição, né? Porque muitas vezes estamos em organizações onde é requerido muito mais aquele campo da razão,
mas que também, como coaches que olhamos o ser humano de uma forma integral, também precisamos fazer esse ajuste, né? O Flávio tem uma pergunta, e eu quero fazer duas perguntas que surgiram aqui no chat. A primeira delas é como é que você trabalha a filosofia com os teus clientes executivos, né? Como é que você consegue conciliar a filosofia com os teus clientes executivos? A gente está tendo várias parabenizações aqui para você também no chat. Antes de você responder, Carlos, eu vou só compartilhar com vocês que já estou colocando aqui no chat o formulário para que vocês possam acessar o certificado e também para que vocês possam avaliar esse nosso painel. Enquanto isso, continuamos aqui o nosso bate-papo com o Carlos, tá? Então, Carlos, queremos ouvir de você essa primeira pergunta. Como é que você tem trabalhado a filosofia com os teus clientes? Um desafio, Ana, primeiro porque causa uma certa estranheza, né? Então você tem um certo trabalho mas na medida que, mas é um conceito que logo chama atenção, tá? As pessoas logo se interessam e aí você tem um certo trabalho de educação. Eu até coloquei aqui para quem quiser visitar, a gente trabalha isso em três dimensões, tá? Quer dizer, uma em relação ao desenvolvimento de líderes, tá? Ou seja, é algo na linha do que nós conversamos aqui de uma forma um pouco mais aprofundada. Tá? Inclusive, agora na SPM, na Leadership Academy da SPM, está disponível um curso de desenvolvimento de liderança que são 18 horas, ou seja, a gente mergulha nisso fazendo vivências e exercícios, né, que as pessoas possam discutir esses conceitos. Tá? Então, a gente fala da substância da estratégia, a gente fala da disrupção de uma estratégia, a gente aterriza essa coisa no dia a dia da vida empresarial. Tá? Então, por meio de workshops. Tá? A gente tem as intervenções curtas que são voltadas para a alta liderança, conselho de administração, o C-Level, que é mais uma questão de sensibilização. Tá? E temos os trabalhos individuais, um trabalho de mentoria, onde a gente faz um atendimento individual em cima de um projeto singular, né, onde nós também fazemos, mas em todos eles nós utilizamos essa narrativa. Tá? Em alguns casos, dando mais cores em alguma coisa, em outras não. Mas, basicamente, por meio de desenvolvimento de lideranças, por meio de workshops curtos e programas de promoção da saúde. Tá? Programas de promoção da saúde são o quê? Psicoeducação e laboratórios vivenciais. Bacana, Carlos. Vamos abrir, acho que aqui para a gente poder ver todos, acho que descompartilhamos a tela agora. O pessoal está elogiando bastante, eu gostei muito aqui do comentário do João, o João Melo, que diz para nós, muito bom, obrigada, mesmo não tendo entendido muitas coisas, mas acalentado pelo valor da dúvida. Acho que isso tem a ver com filosofia, né, Carlos? É como você falou lá no começo, indagação que muda e que transforma em indagador, né? É isso aí, é isso aí. E é uma coisa que tem que ir devagar, de alguma forma. Tá? Quer dizer, a gente tem que ir entrando em contato com os conceitos, é uma coisa que, às vezes, para a gente introjetar o conceito, por isso que nessa sociedade nossa, moderna, líquida, é tão difícil, que a gente não dedica o tempo. Tá? É necessário uma certa ociosidade, no melhor dos sentidos, do ócio criativo. Bacana. Carlos, você consegue descompartilhar a tua tela para a gente ver o pessoal? Tá, claro. Tem mais uma pergunta aqui, ó, que é uma observação, todo mundo fazendo vários elogios, né? Mas como você entende a ontologia nesse contexto? Olha, nós estamos falando do ser, né? Quer dizer, quando a gente está falando da ontologia, a gente está falando de uma visão, e você tem várias formas, né, de colocar. Então, o termo ontologia ela é muito ampla. Tá? Quer dizer, isso aqui a gente pode estar olhando sobre várias perspectivas. Tá? Então, quando a gente está falando, dentro desse nosso discurso, é muito dentro da visão heideggeriana, tá? do Martin Heidegger, né? Onde, quer dizer, nós só conseguimos entender o ser no mundo. Tá? É aquilo que ele chama de Dasein. Né? O ser só existe no mundo, não é possível você ter uma visão ontológica, uma visão sobre o ser, se você não trabalhar a noção do ser no mundo. E é essa a abordagem que nós procuramos colocar dentro da visão ontológica.
Bacana, essa foi uma pergunta do João Melo. E a Gisele Moreira também fez uma pergunta, ó, que frase você diria para aqueles executivos que buscam mais a racionalidade, a produtividade e a busca por resultados? Acho que esse é um tema, né, que nos é muito, que é muito presente no nosso dia a dia como coaches profissionais, né? Essa questão do resultado, da produtividade, e muito do coaching também veio com essa demanda, né? Então, a gente queria ouvir de você que frase você diria, e também se você tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer para nós sobre essa sociedade que a gente está vivendo hoje, tão focada em resultados. Eu acho que é difícil numa frase, né, você conseguir ter essa sensibilização de alguma forma, mas uma coisa ele tem que lembrar, né, que toda a sua estratégia é movida por pessoas, né, e pessoas, né, são movidas por propósitos, por sentido, né? Então, ele tem que ter, e essa é a palavra, e é lógico que a gente tem que falar isso com jeitinho, né? A coragem, tá? De partir, porque a razão é quase que o terreno do conhecido. Tá? Ali ele está delimitado no lugar onde ele sente que é eu detesto falar isso, mas na sua zona de conforto, tá? Que é um termo que eu não gosto muito de utilizar, mas não deixa de ser de alguma forma. Então, conseguir sensibilizá-lo de que, de alguma forma, você vai conseguir obter mais se você conseguir ter pessoas que estejam inspiradas por um propósito que não é o propósito que você vende para elas lá no encontro de marketing. Não é o propósito corporativo. A Harley Davidson diz que ela vende felicidade. Não, a Disney que vende felicidade. A Harley Davidson vende liberdade. Nosso propósito é liberdade. Não, mas eu quero saber qual é o meu propósito aqui dentro desse. Você tem que conseguir falar ao meu propósito. Então, o líder ele tem que ter a coragem, tá, de se permitir ser exposto, não ele pessoalmente, mas a própria organização, a um pensamento crítico. Tá? Porque com o pensamento crítico teremos pessoas mais inovadoras, transformadoras, e no final das contas vai lá para o bottom line do PNL. Tá? Então tem que tentar explicar de tal forma que você chegue no bottom line lá do PNL de alguma forma. Tá? Então é um pouco por aí. Eu diria que coragem é a palavra, mas falar com um pouquinho mais de jeitinho do que coragem, né? Maravilha, Carlos. Bom, a gente poderia ficar aí mais tempo te ouvindo, mas nós programamos aí essa 1 hora para esse teu painel. Acho que você compartilhou os teus contatos também conosco. Quem quiser ampliar esse diálogo, ampliar essa visão tão bacana que você trouxe para nós, né? Fica aí a dica também de entrar em contato com o Carlos. Convido a todos vocês para continuarem, né, acompanhando os nossos eventos da ICW, que tem muita coisa bacana. Deixei o link ali no chat também, para aqueles que quiserem se inscrever nos nossos próximos eventos. Carlos, encerramos então o nosso painel de hoje, agradecendo pela tua generosa contribuição, por nos fazer aprofundar um pouco mais o nosso pensamento. Você nos trouxe uma aula aí, né, uma forma muito rica de trazer o pensamento como ele é, né, como ele se formou até hoje. Acho que tem muito conteúdo bacana aqui, e que com certeza nos inspira também na nossa prática como coach, porque é o que você falou, né, buscar o propósito em cada um. Eu gostei muito de algo que você falou lá do início, né, inside para outside, a gente fica olhando muito para fora, né, enquanto que o caminho é a gente trabalhar de dentro para fora. Perfeito, Ana, eu que agradeço. Final para os nossos participantes aqui da noite de hoje? Eu agradeço a oportunidade e convido a todos a procurar, né? Alguns já devem ter essa conexão, os que não tiverem ainda. Eu acho que é um caminho que a gente deve dedicar um pouquinho de um certo tempo, né? Uma horinha de leitura, uma coisinha, nos dedicarmos a um certo ócio criativo, uma vez mais, porque isso é necessário para que a gente possa refletir. Senão a gente vem nesse modo automático, a gente já está vindo há centenas de anos nesse modo automático. Talvez tenha chegado a hora de, nesse momento, a nossa sociedade está precisando muito disso, porque nós estamos adoecendo. Isso é um fato. Tá? Nós, como indivíduos, e nós, como sociedade, em vários pontos, estamos adoecendo. E essa nova visão pode nos ajudar aí a dar uma virada nesse jogo.
Maravilha, Carlos. Que bom, então, poder contar com você aqui hoje e nos despertar o que é a mensagem, a missão mesmo dessa ICW, né? Que a gente possa ter aí um momento de reflexão e com certeza o teu painel nos propiciou, né? Esse momento de reflexão para que nós não sejamos aí os agentes também de entrarmos nessa lida dessa sociedade que é só resultado, a gente possa cada vez mais estar antenado também à importância, né, desse ser e de resgatar isso nos nossos processos também. Obrigada, então, mais uma vez, agradeço a todos pela presença na nossa noite de hoje, que bom estarmos juntos nessa noite, então uma salva de palmas virtual para o Carlos, que tão gentilmente cedeu aí o seu tempo para nós, e continuamos juntos, pessoal. Obrigado, uma excelente CW a todos, nos vemos aí nos próximos eventos, até mais, valeu. Valeu, gente, muito obrigado. Tchau. Tchau, boa noite.